é o que provocaria queimadura imediata. Não temos, pelo menos não ainda, na nossa superfície terrestre. O UVA é uma radiação constante, né? É o Sol que incide desde a hora que ele nasce até a hora que ele se põe. Ela é mais ou menos constante, ela não oscila. Então, é a radiação que mais bronzeia, mas que também que mais mancha, né? Ela não é a maior responsável pelo câncer de pele, mas ela é responsável por envelhecimento. E hoje já se sabe que também o UVA, ele faz parte da carcinogênese, né, da formação de câncer. O UVB, que é esse do FPS, que ele é o mais perigoso porque ele queima. E ele tem pico de ação, assim, né, de incidência. Geralmente ele começa a ficar mais incidente em torno das 10 da manhã até umas 3 da tarde. Por isso que é o horário que a gente fala que é o horário que o sol mais pega, no caso, né? E a UVB, então, de manhã ela é baixinha, de fim de tarde ela é baixinha, e então a gente tem um pouco mais de liberdade nesses horários. Mas a UVA, a gente dava menos bola para ela. Hoje a gente sabe que ela também faz parte desse processo. E principalmente quem tem manchas e não quer envelhecer, tem que cuidar com a UVA também. Nós homens, assim, que não gostamos muito dos protetores solares, a gente não usa no dia a dia, deveria usar, né? E existem alguns protetores que nos facilitam, talvez esses de roll-on ou algum mais seco. Para mim, eu tô falando por mim, mas às vezes eu tenho dificuldade de gostar do protetor solar, porque ele traz um aspecto mais gorduroso, mais melecado, não é isso, sim, né? Com então, certeza. Existe alguns protetores que sejam menos, assim? Como é que funciona isso? Eu sempre digo, né, que meu sonho seria a gente ter uma cápsula que a gente ingerisse e protegesse. Infelizmente, não temos, né, porque isso seria um sucesso. Talvez não tanto para a indústria, que pararia de vender. Né? Talvez, depende da cápsula. Né? Depende da cápsula, né, mas todo mundo adoraria. Mas não tendo isso, hoje a indústria farmacêutica, assim, principalmente no ramo de cosméticos, tem trabalhado muito para entregar um filtro mais sequinho possível, que não brilhe, que não fique colando, né, no rosto, que não transfira para o celular. Então a gente tem várias marcas assim e muito voltadas também para o público masculino. É uma crescente preocupação que a população masculina também tenha uma adesão, né, ao filtro solar. Então a gente tem, me perguntaste desses de roll-on. O roll-on geralmente ele é um pouquinho mais espesso, né? Ele não fica tão seladinho. Geralmente as texturas em gel ou a gente lê muito ultrafluido, né? Esses ultrafluidos geralmente são os que mais se adaptam. Né? E tem uns anti-oleosidade, enfim, depois se vocês quiserem eu até posso dar umas dicas de marca. Boa, vai ter umas coisas né? que vão perguntar. E Maureen, assim, a gente sabe que a gente pega sol e tem umas questões de vitaminas, né? Que ativam através da exposição solar. O uso do protetor solar não haveria um bloqueio dessa situação? Por muito tempo se pensou que sim. Tá? Eu fiz uma revisão recente de artigos, até para trazer essa informação no meu Instagram, e hoje o que a gente vê é que não bloqueia. A vitamina D ela consegue ser sintetizada sim com filtro solar, e essa informação que a gente tem de que poderia bloquear, ela está desatualizada. Certo. E a vitamina D ela é muito facilmente sintetizada pelo sol. Se a gente consegue expor mãos, braços, ela já está valendo. Então a gente não precisa... A desculpa da gente se estirar no sol é uma desculpa, né? E o filtro solar ele não bloqueia. Tem uma série de artigos de revisão bem recentes sobre isso. Ótimo. Como é que é hoje em dia no teu consultório? A gente vê, né, que a preocupação com a estética, com a pele, é muito feminina ainda, né? Com o tempo, os homens começaram a te procurar? Como é que funciona? Ou efetivamente só atende mulher no consultório? Como é que funciona? Não, longe disso. Eu tenho um público masculino muito fiel. E... na maior parte, são maridos das minhas pacientes, né, que vão quase junto. Obrigados a ir lá, né, então. Eu brinco, mas é verdade, que as mulheres chegam em casa sempre bonitas, né,
faz parte do meu trabalho ser muito sutil, então é o aspecto de rejuvenescimento, de embelezamento e não de transformação, porque os homens têm pavor disso, né, você sabe, não querem jamais que a mulher se transforme, que a boca é aquela que eles mais recomendam, não vai colocar uma boca, né, e então com o passar do tempo eles começam a ver que as mulheres estão se cuidando e estão ficando mais bonitas, eles, opa, eu também quero, né? E aí, a grande maioria através da sua esposa. Mas o meu público masculino é crescente, né? No ano de 2022 era 5% dos meus pacientes, 23 já foi para 15%. E eu tinha toda uma papelaria, um logotipo muito feminino. Isso é uma coisa que eu troquei, né, em breve, assim, meu logotipo das redes sociais a gente já conseguiu aplicar isso, mas assim, para realmente trazer para o consultório uma ideia de que não é só para mulheres, bem pelo contrário, né, a minha ideia, eu gosto muito, sabe, de acompanhar as famílias, né, aquela paciente que começou comigo de jovem, depois casa, prepara para o casamento, depois tem filho, cuida da gravidez, vai indo, né, e já tem uma nova geração que são as filhas das pacientes, histórico, né, familiar. Exatamente, eu adoro, então assim, acompanhar a família, né, recentemente eu preparei os pais de uma noiva, os dois, o casal, para o casamento da filha, para estarem bonitos, né? E isso para mim é muito gratificante, muito. Então, assim, eu acolho totalmente assim, o público masculino e eu, particularmente, eu acho que é um público muito fácil de trabalhar, sabe? E fala um pouco mais desse acompanhamento que tu fala, assim, de casamentos, que ações, que tratamentos, ou que tu aborda nesse processo aí. Sim. Porque é um evento, é um momento, a gente como dentista tem todo um trabalho estético dos dentes, né? Então como é que você faz esse tratamento prévio a uma situação, um evento específico? Eu acho que esses eventos marcantes na vida das pessoas, eles têm como objetivo a data, mas também gera um processo muito legal de autocuidado. Às vezes é algo que tu gostaria de ter feito a vida inteira e tu tem a desculpa. Né? Então, que nem com vocês, vou deixar o sorriso bonito, mas daqui a pouco era um desejo que estava ali a vida inteira e tu vai realizar por causa de uma data. Então, eu acho isso sensacional. Geralmente o tratamento para noivas, para pais de noivas, enfim, é um tratamento mais intenso, a gente acaba fazendo mais procedimentos na sequência, de bioestímulo, toxina botulínica sempre, né, campeã, aumento, na verdade não é aumento, eu não gosto do termo aumento de lábios, é valorização. Evidenciar. Né, valorização de um lábio que daqui a pouco está ali, né, esquecido no centro da face, né, e muitas noivas querem colocar um pouco de evidência para essa área, então a gente faz um trabalho assim bem completo para que fique como elas querem no dia mais especial, né. E vamos perguntar um pouquinho do noivo, então, quem sabe, né? Como é que ele faz para os tratamentos mais eficazes nos homens, né? Não só do noivo, para combater, de repente, rugas ou linha de expressões. Claro, as mulheres também, imagino eu, que tem essa abordagem também lá no teu consultório. Com certeza. O procedimento que os homens mais buscam é toxina botulínica, né? E eu também tenho uma máxima, eu sempre falo isso para a primeira vez que o paciente vem, botox em homem, tem pessoas que aumentam a dose, né, da toxina para homens. Eu procuro não aumentar muito, porque o homem, ele não quer tirar totalmente a sua linha de expressão, ele quer relaxar. Então, ele quer parecer um ar mais descansado, que não tenha rugas. Então, eu procuro ser muito discreta na aplicação para os homens. E devagarinho vocês, né, vêm se abrindo para um outro tipo, que é a questão de preparar a pele no sentido do estímulo de colágeno. É outra questão, assim, o público masculino não gosta muito de agulha, né, mas eu tenho tido uma busca maior. O primeiro procedimento que os homens fazem é botox, toxina botulínica, e o segundo é preenchimento de olheiras. E eu venho trabalhando mais com essa ideia de bioestímulo, porque é um tratamento que
no aspecto geral, não muda muito, ninguém vai perceber que fez, mas efetivamente a qualidade de pele, essa sensação de rejuvenescimento é muito grande. A alimentação da gente muda alguma coisa? Isso, se a gente muda isso, algum aspecto da face melhora, a questão da pele, questão de, enfim, alguma coisa mudaria? Com certeza, né? Com certeza a gente sabe que uma alimentação saudável, rica em vitaminas, mas eu vou destacar uma coisa que é proteína. Né? O suporte proteico, assim, adequado, melhora muito a questão de colágeno e elastina.
Então, o que acontecia é que se a próstata passava de um certo tamanho, não era indicada mais a RTU, e ainda se faz até hoje a cirurgia aberta. Acima de 80 gramas, no guideline, ele manda fazer aberta e não a RTU. Né? Segundo é que, como sobra uma parte do adenoma, ele volta a crescer. Na cirurgia aberta, a gente tirava todo o adenoma com o dedo, não cresce nunca mais. Né? Você ainda tem que monitorizar a zona periférica para dar o câncer, mas crescer de novo, voltar a obstruir, na cirurgia aberta é muito difícil. Na RTU, ela volta a crescer. Depois de 5 a 10 anos, o jato vai diminuindo. Inclusive, o pai do Maurício, eu já tratei cálculo dele várias vezes, mas também já tratei a próstata. E ele tinha feito uma RTU, uma raspagem, acho que 10 anos antes, e o adenoma residual lentamente foi crescendo, o jato foi diminuindo, ele foi piorando, e ele me procurou para fazer a retirada completa com essa nova técnica. Né? Outra limitação que o médico que faz a RTU não consegue tirar tudo é que se ele der uma cavada muito funda com essa resistência, ele pode perfurar a zona periférica. Essa perfuração vai vazar a urina para dentro da barriga, ou vai pegar os vasos que tem em volta da próstata, são veias calibrosas. Então, por segurança mesmo, na RTU a gente não tira todo o adenoma. Isso compromete a durabilidade. Então, a primeira limitação da RTU é a durabilidade. Ela não vai ser uma cirurgia definitiva, não é a cura da doença. É uma cirurgia que ela tem uma validade. Né? Fazendo uma analogia, é como você tem um jardim e cresce um arbusto de uma erva daninha. Você vai lá e corta o cotoco ali e deixa a raiz. Vai chover, vai pegar sol, com o passar do tempo aquilo vai voltar a crescer. É mais ou menos o que acontece. A segunda limitação é que também sangra. Então, imagina os vasos sanguíneos que entram aqui no adenoma, eles vão se ramificando, de novo, como se fosse uma árvore. Tem o tronco da árvore, que é o vaso principal, os galhos mais grossos, mais finos. E na RTU você corta essa árvore de cima para baixo. Cada fatia que você pega vários galhos da árvore. Então ela sangra e você tem que vir queimando. E você vai cortar o mesmo galho 5 vezes ao longo da cirurgia, e 360 graus. Então ainda está associado a uma necessidade de ficar internado com aquele balão comprimindo e lavando a bexiga em torno de 3 dias, às vezes 4, 2, mas uma média de 3 dias. E um risco de transfusão mais baixo que o da aberta, mas ainda alto, 2 a 7%. Aí é difícil você tratar um paciente, por exemplo, testemunho de Jeová, porque ele não aceita transfusão. E você não pode garantir para ele que não vai sangrar. É um paciente tomando anticoagulante, que já infartou, tem um stent, tem uma válvula metálica, não dá para tratar. E a maior limitação da RTU é esse aparelho que se usa, que é muito calibroso, porque a uretra é extremamente delicada. Pensa quando você está tomando banho, cai sabonete no buraquinho, o cara já vê estrela. Imagina passar um aparelho que é quase o tamanho de um dedo e ficar 1 hora ali passando. Né? Então ele exerce um trauma significativo para a uretra, que além de dor, pode formar uma cicatriz no canal do pênis. Né? Então esse canal ele não é um cano de PVC que fica aberto o tempo todo, como a aorta, por exemplo, é um cano que fica aberto. A uretra é um tubo muscular, então ele fica como se fosse uma mangueira de bombeiro. Na hora de urinar, a pressão hidrostática vai esticar para você urinar, e depois ele volta à posição de repouso. Se o aparelho grosso machuca muito, ele forma uma cicatriz e perde elasticidade. 1 mês após a RTU, o cara vai urinar, a uretra vai esticar, mas essa parte que tem a cicatriz não estica mais. Chama-se estenose de uretra, que é a complicação, para mim, mais temida da RTU, que também ocorre aí de 5 a 8% das cirurgias. É muito elevado, né? Então, se eu vou operar o pai de um amigo meu, vou operar a minha uretra, porque meu pai também teve que operar hiperplasia, a história familiar genética é um fator extremamente importante nessa doença. A gente pensa 2, 3 vezes antes de submeter a uma cirurgia aberta à RTU. E o que a gente acaba fazendo é esperando a complicação para, não tem mais como adiar. Agora eu estou com a sonda, eu tenho que tratar. Né? Agora, se houvesse um tratamento que a gente pudesse fazer, que tirasse todo o adenoma, que a gente conseguisse minimizar o sangramento, para ficar menos tempo internado, menos tempo de sonda, tirando tudo, não cresce nunca mais, e com uma forma que não machucasse a uretra, seria o tratamento ideal, né? A gente já tem um tratamento muito próximo do ideal, que é essa técnica do HoLEP. Na verdade, uma evolução do HoLEP, que é o HoLEP minimamente invasivo, a gente vai chegar lá, né? Então, você queria fazer uma pergunta? Mas... Na verdade, eu queria que tu comentasse, falando muito em próstata, o que a gente escuta e vê, né? E é uma das grandes preocupações, muitas vezes nem é esse crescimento, né? Imagino eu, claro que eu acho que tem a sua relevância pelo que você comentou até agora, mas é o câncer da próstata, né? Porque, tu diz assim, tem um crescimento na minha próstata, poxa, isso... tem um estigma importante, então eu queria que tu diferenciasse ou correlacionasse
a hiperplasia com o câncer, se de repente essa técnica que você utiliza tem também a possibilidade de fazer esse tipo de abordagem, ou é uma abordagem totalmente diferente? É ou totalmente diferente. Outra conduta? Então, na verdade, como a gente estava falando, o câncer, ele dá 95% das vezes dá na zona periférica da próstata. E a hiperplasia benigna é o crescimento somente da parte central. Então, E são tem dois outras características. São 2 capítulos totalmente diferentes. Mas os sintomas que a gente... Não dá sintoma o câncer só depois que ele já se espalhou e a doença maligna é quando ela tem a capacidade de se sair do órgão e pelos vasos sanguíneos ou linfáticos e parar em outros órgãos, isso que é a metástase. E a gente fala em câncer maligno quando ele tem essa capacidade. A hiperplasia benigna não sai da próstata, ele dá problema só ali, né? Você pode perder os 2 rins pela hiperplasia benigna, então não é tão benigna assim. A gente chama benigna para o cara não pensar, estou com a próstata aumentada, é câncer. Então a gente botou o nome benigno na doença para poder não ter o estigma do câncer. Mas ela pode ser muito deletéria, né, para a bexiga. Se o rim não consegue desaguar, a bexiga vai esticando, dá insuficiência renal pós-renal. Já operei paciente em hemodiálise por causa da hiperplasia benigna, né? Só que o câncer já é mais 2 horas de conversa. Não vamos conseguir abordar as duas coisas. Não, é só para fazer uma correlação, né? E aí a gente, como hoje eu só trabalho com próstata e só com a hiperplasia benigna, eu acho que a gente vai se concentrar na hiperplasia. Mas é importante diferenciar que isso não é câncer, não vira câncer. E depois que a gente tira todo o adenoma, a zona periférica pode ainda dar câncer. Então, o seu pai lá que fez a retirada completa do adenoma com laser e tal, ele tem que monitorar a zona periférica com o exame de sangue, do PSA e exame do toque, né? Aí voltando para o tratamento. A gente falou da cirurgia aberta, falou da RTU e das limitações e que existe hoje um tratamento próximo do ideal, que não tem essas limitações que a gente tinha. Então, em 1998, já não é novidade, já tem mais de 25 anos, um médico na Nova Zelândia teve acesso a uma nova tecnologia, que é um laser pulsátil, que passa numa fibra ótica de 0,5 milímetros. Então, com esse laser pulsátil, ele percebeu que dava para você diferenciar o limite entre o adenoma, que seria a parte central da próstata, né, o caroço do abacate, e a zona periférica. E assim como a gente enfia o dedo e vai descolando na cirurgia aberta, ele conseguia fazer esse processo de enucleação pela uretra, né? Então, uma cirurgia endoscópica de enucleação. Se você faz a enucleação de todo o adenoma, você resolve um dos problemas da RTU, que é a durabilidade. Então, tirando todo o adenoma, é uma cirurgia só para o resto da vida. E usando o laser, ele coagulava as artérias, lembra da árvore? Uma única vez no tronco da artéria, antes dela sangrar. Então, através dessa técnica, a gente resolveu o segundo problema, que é o sangramento. Ao invés de ficar internado 3, 4 dias, como ficava às vezes na RTU, a gente fazendo com esse laser, a gente consegue dar alta em menos de 24 horas sem sonda. Então, a gente opera sempre, eu opero todas as tardes, faço uma média de 3 cirurgias por tarde, 10 horas da manhã é retirada a sonda no hospital e na hora do almoço eu passo para dar alta nos pacientes. Então, o primeiro paciente que é operado às 1h30 vai de alta em 24 horas. O último, que é operado às 6 da tarde, vai embora com 18 horas de pós-operatório do hospital, entendeu? Então, só pela técnica de enucleação você resolve a durabilidade. E pelo uso da tecnologia do laser você resolve o problema do sangramento. Então, a gente opera paciente testemunho de Jeová, eles vêm do Brasil inteiro pela segurança que a gente tem com essa tecnologia. Eu não vou exigir desse paciente que assine um termo que aceita transfusão, que é uma violência, às vezes psicológica, o paciente tem que assinar um papel contra a religião dele. Às vezes são mal compreendidos, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia com aquele gaúcho, Galdério, que nunca foi neurologista para não ter que fazer o exame do toque. Você imagina esse cara, você fala para ele, ó, você assina esse papel aqui que você vai deixar todo mundo nessa sala aqui, ó, fazer o exame do toque é você. O cara prefere morrer do que deixar todo mundo fazer o toque. É uma violência culturalmente para esse paciente, vai ser violado. Então, você pedir para um paciente assinar um papel que ele aceita transfusão é uma violência para a religião dele, e isso muitas vezes o médico não é sensível a essa demanda. Então, com a segurança que a gente tem nessa tecnologia, a gente consegue oferecer isso para esses pacientes. Eles ficam extremamente agradecidos, né, por a gente conseguir resolver o problema, às vezes sondado, de forma segura. E a outra vantagem dessa técnica, como a fibra do laser é bem fininha, não precisamos usar aquele aparelho grosso para fazer a cirurgia. Quando a filha começa a ter cólica, muitas vezes ela olha e diz o seguinte, filha, te prepara porque a vida é assim, tu vai ter dor.
A cólica, ela é horrível, a dor na relação vai ter. É assim, foi assim comigo, provavelmente vai ser assim contigo. E às vezes a pessoa diz, tá bom, então ok. E aí não vai atrás de ter essa investigação. Então, de novo, isso que a gente faz, dessa conscientização geral da paciente, da família, do profissional de saúde, chama atenção. A cólica está muito intensa, vamos investigar. A outra questão hoje, essa questão das mulheres estarem postergando a maternidade. Nada contra, a gente tem recursos que favorecem isso, mas a gente precisa começar a pensar um pouco cedo na preservação, né? Eu acho que foi até o Pascoloto que estava aí, ele disse que hoje o planejamento familiar é o planejamento não de não engravidar, mas quando que eu vou engravidar. Então a gente puxar essas pacientes para mais cedo, assim, e aí já fazer essa investigação, ou ter um óvulo guardado, alguma coisa, essas são interessantes. Da mesma forma, eu já tenho um diagnóstico, o paciente não vai progredir, a gente está acompanhando, está vendo, bom, essa eu já antevejo que ela pode ter um problema para engravidar um pouco mais na frente. Então, o diagnóstico eu acho que é a ferramenta mais adequada hoje que a gente tem, é pensar na doença e diagnosticar. E aí fazer um manejo em cima disso, baseado em qualidade de vida e o que essa paciente tem de desejo para a vida dela. E há o fator genético relacionado. Então, se a mãe tem, muito provavelmente a filha vai ter. Aumenta a chance, Isso, e aí, de novo, né? As palavras que hoje estão, a epigenética, então tu tem essa questão genética, mas tu tem todo o teu ambiente meio, que vai acelerar ou desacelerar, ativar gene ou desativar. Então isso tudo hoje está muito ligado. A explicar a epigenética, né, é interessante as pessoas entenderem, mas eu acho que na verdade, é o fator de risco que existe e existem fatores ambientais que vão fazer aquele fator de risco isso aí. Funcionar exatamente. Exacerbar, né? Ou aparecer mais. A que eu mais gosto é aquela, assim, a genética carrega a arma, né? Mas quem dispara é o ambiente, entende? Então, é mais ou menos essa a questão. Da mesma forma que tu consegue corrigir vários fatores do teu dia a dia, do teu ambiente, para diminuir a expressão da doença também, e o controle. Então, e a lei, assim, a gente falaste que é uma doença inflamatória, né? Tu falava de vários órgãos, até pode pontuar alguns órgãos vizinhos que podem ser influenciados em detrimento à aderência ou à localização. E esses órgãos, eles ficam debilitados ou só o quadro de dor que acontece? A gente tem critério, né? Assim, a endometriose profunda, essa que pega, ela vai ter, a maioria das vezes vai ser o comprometimento do útero sacro, é um ligamento que sustenta o útero, né? Mas em torno de 40% dessas pacientes podem ter acometimento do intestino. O intestino é o que acaba sendo mais acometido, principalmente a região do reto, a transição com o sigmoide, até pela proximidade, né, anatômica do depósito das células ali em cima. Então a gente tem critérios. Se essa doença do reto ela está acometendo mais do que 50% da circunferência da alça, ela já tem uma chance maior de ter uma obstrução intestinal. Então essa é uma paciente que a gente tem que ficar um pouco mais de olho e já teria uma indicação médica de fazer a cirurgia, e não tanto na qualidade de vida. A cirurgia é remoção de uma parte do reto ou intestino. Vai dependendo do que a gente encontrar, né? Às vezes a lesão ela é grande, mas não está muito profunda, eu posso tirar só limpo, eu faço um shaving, eu tiro a lesão e deixo a parede do reto praticamente intacta, eu dou um ponto para aproximar. Se é uma lesão mais profunda, a gente faz uma ressecção da parede, e às vezes quando a lesão é mais extensa, ou principalmente multicêntrica, eu tenho várias, na mesma alça, eu tenho várias lesões, aí eu tenho que ressecar todo esse pedaço de intestino. Então isso aumenta tanto a morbidade da cirurgia. E uma coisa que a gente discute pouco, assim, as pacientes têm muito receio da cirurgia. Vou fazer cirurgia, vou ficar com a bolsa de colostomia, eu vou ter uma... Mas a gente tem uma questão da sequela pós-operatória. Quando a gente fala de câncer, tu quer curar, tu quer ficar vivo, tu quer ficar... Mas a gente faz uma cirurgia, às vezes mutiladora, é grande também, e às vezes a paciente jovem tem que ver com sequelas, às vezes urinárias, às vezes evacuatórias, urgência evacuatória, disfunção para evacuar, e às vezes isso com o tempo corrige, mas algumas passam longos períodos da vida com isso, e vale a gente pensar nisso na hora de indicar a cirurgia. Então, voltando ao que tu perguntou, o comprometimento funcional, que nos preocupa principalmente, então, é a obstrução, então, do intestino, que não são todas que vão evoluir, às vezes a obstrução do intestino delgado, e principalmente a doença quando ela é lateral, que é onde pega a passagem do ureter.
então o ureter que leva a urina do rim até a bexiga, a lesão pode crescer e obstruir esse ureter. Então, várias vezes as pessoas fazem a hidronefrose, voltam a urina para o rim e elas perdem o rim e perdem a função desse rim. Então, algumas vezes já pacientes nefrectomizados pela evolução do quadro, porque perdeu. Então, nessas situações, a cirurgia é isso que a gente quer com o diagnóstico precoce, é evitar essa perda da função. Aí a indicação cirúrgica é médica. A gente não dá, óbvio, dá a opção para o paciente, mas a gente diz, olha, o teu caso é cirúrgico, a gente não vai manejar de outra forma, para evitar perda. E há a possibilidade de ter que reintervir ao longo dos anos? Tipo, eu vou fazer uma cirurgia de endometriose agora, depois eu vou ter que fazer daqui a 10 anos? Ou essa cirurgia, ela previne um pouquinho a evolução? Tem teorias também em torno disso, né? Uma das teorias que a gente tem seria uma doença monoclonal. Então, uma célula que estava defeituosa, tu tirou ela, as outras, em teoria, vão evoluir bem. Então, seguindo essa teoria, se a paciente foi bem operada na primeira vez, tá? E aí bem operada, a equipe que sabe o que está fazendo, que tem um conhecimento da anatomia, de buscar as lesões, mexer onde precisa, vou mexer no intestino, então não só cauterizar, fazer excisão completa do nódulo, do foco. Essa paciente bem operada, a tendência dela é não voltar, é não ter recidiva da doença. Tá? Algumas outras vezes, deixou passar, a lesão era pequena, com o tempo ela cresceu. Então pode acontecer, principalmente quando a gente opera a paciente mais jovem, ela teria um tempo de ou outras lesões virem a crescer, mas a recidiva da paciente, eu sigo essa teoria, a recidiva da paciente que foi bem operada não tem. Né? Podem ter outras lesões que apareçam. Então, isso para nós é uma vantagem quando a gente opera a paciente um pouco mais velha, mais avançada, velha não, né? Mas um pouco mais avançada na idade. Então, às vezes, 40, 45, então elas estão um pouco mais com 45 próximas. É velho, né? Pelo amor de Deus, né? Mais velha comparada a de 25 ou 30, quando a gente está falando de idade reprodutiva, né? Isso eu sou constantemente bombardeado. É muito difícil a gente falar isso. Assim, todo mundo é jovem. Todo mundo é jovem, claro, eu concordo. Não, né? Mas quando a gente compara a mulher de 20, 25 ou 30 com essa um pouco mais madura, então 45, 48, a gente faz a cirurgia, essa paciente de 48 eu posso ser um pouco menos agressivo, porque ela vai ter menos tempo para recidivar. Então eu posso não deixar doença, né, mas às vezes não fazer essa ressecção tão agressiva. E o contrário, na paciente jovem eu tiro o máximo de doença que eu posso, para justamente diminuir essa chance. E há uma idade mínima assim, para operar? A indicação é sintoma, falha do tratamento clínico, infertilidade ou esse comprometimento funcional do órgão. Aí vai depender da idade que a paciente tiver. Da severidade da doença. Exato. E eu entendo que é uma doença evolutiva, que né, ela vai tendo sintomas, vocês vão controlando, desculpa, me corrija se eu estiver equivocado, vão controlando com outros meios, e até vou te perguntar quais meios seriam esse controle para chegar num momento cirúrgico, se fosse necessário. Qual são esses critérios? Eu acho que tu acabaste de falar, mas e qual o melhor momento? Como é que tu define esse momento de cirurgia ou mantém? Eu acho que aí é a grande questão da endometriose, é sempre isso, né? Mas essa questão da evolução da doença ser progressiva, comparando de novo com o câncer, não é a maioria. A minoria dessas lesões vai ter esse comprometimento de progressão, né? Eu fiz esse ano, ela está no ligamento útero-sacro e um pouquinho no ovário. Daí ano que vem já está no intestino com 1 centímetro, no outro ano vai estar com 3, com 4. Essa aí é a minoria, 5, 15% no máximo dessas pacientes vão ter essa progressão. Alguns lugares até se fala em 30%, mas depende da biografia, mas normalmente é menos. A maior parte das lesões elas ficam naquele comprometimento, ficam relativamente estável. Às vezes as pacientes fazem tratamentos para fertilidade, né, vão fazer induções e tal, então essas é um capítulo um pouco diferente. Mas via de regra a gente vai acompanhando, vendo se por acaso progrediu. O melhor método para acompanhar ou a ecografia, aquela com o preparo, ela tem um porém porque ela é um pouco chata de fazer, a paciente dói, porque ela fica procurando o nódulo, medindo, toca, aí toca, é aqui que dói, e aí pô, ela é mesmo, é aí que ele vai medir, então é desconfortável. E a ressonância magnética, né? Eu na prática, o primeiro exame eu prefiro a eco, que aí me dá uma ideia mais dinâmica da pelve. E Fada, vamos começar aqui de repente te questionando algumas coisas, né? Porque tu vivenciou esses, sei lá, tu é um cara jovem, mas tu vivenciou esses, sei lá, 20 anos de odontologia restauradora
E eu imagino que muito mudou, tanto de técnica como de material, como os congressos, né? Como é que era a abordagem, né? Hoje a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Como é que tu vê essas novas tendências? O que tu tem observado ao longo do tempo? A odontologia restauradora, Maurício, mudou demais, né? Mudou demais. Eu consegui pegar a transição da odontologia restauradora não adesiva e adesiva. Né? Para quem não é dentista, não sabe o que nós estamos falando, né? É o seguinte, antigamente você ia restaurar um dente parcialmente ou totalmente, né? A gente fazia preparos nesse dente porque os materiais que nós usávamos para restaurar, eles não colavam no dente. Né? Eles tinham que ser retidos. Então, exatamente, retidos mecanicamente. Então a gente usava os amálgamas, usava as coroas metálicas, metal-cerâmicos e tal, e colávamos, quer dizer, cimentávamos elas com cimentos. Mas aqueles cimentos não eram adesivos. O que é algo adesivo? Algo adesivo é algo que eu vou colar no teto, e ele tem um peso e ele não vai cair. Você cola, você adere. E eu peguei bem essa transição, porque na faculdade a gente trabalhava muito com amálgamas. Muito com amálgamas. Eu fiz muito amálgama na faculdade. Logo depois que eu saí, eu já comecei a focar na odontologia adesiva. E era bem essa transição lá na metade da década de 90. Os congressos eram uma briga dos professores, né, que trabalhavam com uma odontologia um pouquinho mais antiquada e os que estavam querendo entrar na vanguarda da odontologia, que eram os professores que começavam a falar das resinas compostas. E o Paulo Rodolfo, que tu citou agora aqui, o grande amigo nosso, o Paulinho, um cara que eu gosto muito. Acho que não tem quem não goste dele, né? O Paulo é um cara que emana uma luz muito boa, um cara muito do bem, né? E o Paulo é um querido, e vai ser um prazer a gente estar ali com ele na escola, agora daqui a 2 semanas, acho que vai ser. E o trabalho do Paulo ali, mais antigo, né, Mal, é de 33 anos, né? De odontologia adesiva. Então o Paulo foi um dos pioneiros, né? O Paulo foi um dos pioneiros. E o Paulo ele fala que lá na época, lá, quando ele era aluno lá, ele tinha um professor Adair Busato, por exemplo, que dizia para ele, anota tudo que tu vai fazer. E o Paulo é um cara que anota tudo que ele faz. Os caderninhos, né? E é por isso que ele conseguiu publicar esses artigos. Com um trabalho de acompanhamento clínico de mais de 20 anos. Exato. Mais de 30 anos, com os casos que ele fez, com os materiais que ele tinha naquela época. Exatamente. Outro dia, Celso, eu dei um curso no congresso da SBOE, aqui na Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, e eu dei um curso e eu falei dos materiais contemporâneos, do que há de mais novo em termos de cimentação adesiva, né? E eu mostrei caso de 25 anos de laminados, né, de facetas dentárias, que o pessoal hoje chama muito de lente de contato, que na realidade há um equívoco muito grande nisso, a gente pode até conversar sobre isso, mas eu mostrei caso meu de 25 anos. Pô, o material... E foi o que eu falei no congresso, falei, gente, a questão não é essa. A questão é que os materiais que nós usávamos há 25, 30 anos atrás, mas que era o começo da odontologia adesiva, né? Quando você usava esses materiais sabendo o que eles poderiam te entregar e dentro de um protocolo de trabalho correto, eles funcionavam. E tanto é que eles funcionam, né? Então, as restaurações do Paulo lá, 33 anos na boca, estão na boca, estão funcionando. Mas a resina era muito aquém do que é hoje. Os adesivos dentais eram muito aquém do que são hoje. Então, hoje, eu diria que a gente vive um momento dentro da odontologia adesiva, né? E voltando para o público leigo, hoje a gente não precisa mais, entre aspas, desgastar muito os dentes. A gente cola peças nos dentes, né? Para fazer com que esse dente volte a ter função. Então, uma coisa que eu sempre digo para todos os alunos no curso, na faculdade, quando eles perguntam, professor, mas como é que faz? Eu sempre pergunto assim, cara, o que é para ti uma restauração? O que é restaurar um dente? Né? Restaurar um dente não é tapar buraco. Isso aí qualquer um faz. Restaurar um dente é tu pegar um dente destruído, seja por uma doença, a cárie, ou por outra doença que é o desgaste, que é o bruxismo, que pode ser desgaste ácido, desgaste enfim. E você recuperar aquele elemento dental, recuperar aquele órgão, né, com a devolução da forma e botando ele em função. Isso é restauração. Isso é restauração. Então, hoje, os materiais restauradores adesivos, a gente está num momento que, tu consegue fazer o que tu quiser.
Tu tem opções, desde dos materiais plásticos, né, desde os compósitos, indo para as cerâmicas vítreas, né, os metais a gente quase não está mais usando. Né? O laboratório, né? Vocês estão donos de um laboratório. Vocês sabem disso, os metais quase não são mais usados. Ainda podem ser usados? Sim, podem. Devem? Não sei. Mas isso vai depender muito de cada profissional, de cada laboratório. Mas hoje, os materiais, as zircônias, as cerâmicas, os diferentes tipos de cerâmicas, os diferentes tipos de resina, as resinas em blocos, resinas fresadas, resinas injetadas, impressas, o que seja. Né? Então, isso eu diria que a gente está no melhor momento da odontologia restauradora. O melhor momento. Mas a teu entendimento o material, ele é o material ou vamos falar para o pessoal, a cola que está colando aquele material no dente que deu uma evoluída? Porque se o material é favorável, eu entendo que a cola não gruda, não vai funcionar. Exato. As duas coisas evoluíram, Maurício. As duas coisas evoluíram. Tanto os adesivos, né? Que vão fazer essa união entre o elemento dental e o material, seja cerâmica, resina, o que seja, mas também os materiais evoluíram muito, né? Os materiais hoje, eles têm composições diferentes do que eles tinham na década de 90, né? Os materiais foram reforçados. Então, os materiais hoje, eles têm uma característica mecânica melhor, muito melhor. Mas isso não quer dizer que uma cerâmica lá da década de 90, final da década de 90, não seja uma cerâmica que você não possa usar hoje. E a odontologia faz releituras, como a vida, né? Então, hoje, um dos modismos hoje, né, nos laminados cerâmicos, não chega a ser modismo, mas uma tendência, os laboratórios voltarem a fazer as cerâmicas puras, as cerâmicas vítreas feldspáticas, né? E a gente saiu disso lá em 90, muito antes de 90. A gente saiu disso e aí fomos para as cerâmicas injetadas, os blocos, as cerâmicas reforçadas, né, por leucita, por silicato, né? Então, e isso mudou muito. Mas, Maurício, eu acho assim que a gama de materiais que nós tínhamos lá atrás era bem menor. Então, tu tinhas assim, ó, eu tenho aqui um copo de água e uma xícara com café. Beleza, eu tenho isso aqui, eu tenho que trocar isso aqui. Hoje, você tem uma mesa cheia de materiais aqui. E isso eu acho que dificulta um pouco, inclusive, os próprios dentistas. Né? É muito material, são diversas técnicas, diversas tecnologias, e isso confunde um pouco todo mundo. Tanto é que quando eu vou fazer um curso sobre adesão ou coisa assim, há muitas dúvidas. E são dúvidas, né, que seriam simples, mas não são. Eu penso assim sobre essa questão dos materiais restauradores. A gente fala assim que nos últimos tempos a gente teve uma melhora significativa dos materiais restauradores, mas assim, se nós for contemporizar, né, começar a pensar, os trabalhos de Buonocore, não era isso? Buonocore, é que eu sou cirurgião, né, cara? Por isso que a gente fala. Buonocore são da década de 50, tá? Então, eu quero pegar esse gancho aqui. A evolução do material, ela vai acontecendo ao longo do tempo, mas pensa que a adesividade, ela foi descoberta na década de 50. Tudo começou na mão dele, né? Vamos pensar assim, mas o que eu queria entender é o seguinte, então, nós estamos evoluindo esse material desde a década de 50. Pois é, em 55 o Buonocore publicou isso aí, tá? Que ele entendeu que o condicionamento ácido da superfície faria com que algo pudesse grudar. Mas para tu entender, Celso, só em 64 que a resina composta foi lançada. Então, praticamente 10 anos depois da ideia que ele teve, é que os materiais adesivos apareceram no mundo, mas não tinha. Mas eu entendo, mas vamos continuar pensando nesse mesmo pensamento, né? Então, 64 para 2024 nós temos 60 anos. Então, eu acho que as coisas... E vamos pensar que a adesividade tem a mesma ideia da década de 50 e 60. Claro que tudo isso foi evoluindo, foi modificando, foram tendo ideias que surgiram e depois também já não podiam mais ser feitas, ataque ácido em polpa, enfim, coisas que foram acontecendo, né? Foram acontecendo ao longo do tempo, apareceram e desapareceram, né?
Que bom. Exato. Não, mas vamos pensar assim, eu tô querendo pensar nessa evolução. A gente teve uma evolução que demorou bastante tempo, não foi tudo agora que aconteceu, foi ao longo dos últimos tempos.